Então, queridos irmãos, vamos iniciar então as atividades dessa tarde com uma oração de abertura para nos harmonizarmos mais com a equipe espiritual desta casa. Vamos pedir a Deus, a Jesus, que derrame sobre nós as suas bênçãos de paz, de amor e de gratidão também por estarmos aqui em condições física e mental, nesse ambiente prausível. Apesar do calor que está lá fora, estamos aqui, Senhor, a te buscar os conhecimentos do nosso irmão Jesus, que será agora explanado pela Noêmia, nos ajudando cada vez mais a sintonizar contigo. E te pedimos, Senhor, faz de nós um instrumento de divulgação de teu discípulo, aonde quer que estejamos, principalmente nos nossos lares, Senhor. Que sejamos os defensores das tuas leis, dando exemplo, e que possamos também, sutilmente, conduzir os nossos jovens e as nossas crianças para os estudos evangélicos, porque esse que vai fazer aquele adulto coerente, amoroso e dinâmico para o bem. Que tu possas, Senhor, nos iluminar, que possamos absorver todos os ensinamentos e colocar em prática no nosso dia. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. Como sempre, nós estudamos às quartas-feiras à tarde o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5 e hoje nós vamos abordar os itens 6 a 10, causas anteriores das aflições. Semana passada a Cris falou sobre as causas atuais das aflições e hoje, então, nós vamos falar sobre as causas anteriores das aflições dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos. E o que diz no Evangelho? Que as causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em dois grupos. Primeiro grupo, as aflições cujo homem é o próprio culpado. Nós sabemos que por uma rigorosa justiça divina, nós sofremos aquilo que nós fazemos os outros sofrerem. E se a gente foi, por exemplo, na encarnação passada, muito duro, muito desumano, nós podemos vir a sofrer, a ser tratado com dureza e com desumanidade. Se a gente foi muito orgulhoso, a gente poderá nascer numa condição bem mais simples, até às vezes humilhante. Se fomos avarentos, egoístas, ou empregamos mal a nossa fortuna, poderemos então ser privados do necessário. Se formos um mau filho, poderemos então sofrer com os próprios filhos, assim por diante. Isso aqui são só exemplos, tá? Porque a gente pode mudar isso muitas vezes com as nossas escolhas. Então, hoje, falando sobre as aflições anteriores, a gente vai falar muito das nossas escolhas. Porque nós estamos sofrendo hoje por determinadas situações da nossa existência, foi porque fizemos mal escolhas na existência passada. E continuamos muitas vezes fazendo uma escolha duvidosa nessa encarnação mesmo. Então, nós temos que cuidar muito
que nós estamos escolhendo para nós? Nós sabemos que ainda nós carregamos dentro de nós o orgulho, nós carregamos ainda a vaidade, a gente carrega a intolerância, o preconceito. A gente ainda carrega isso. Todos nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações. E nós carregamos ainda, talvez não em todos os momentos da nossa vida, mas em muitos momentos sim. Nós ainda somos orgulhosos, né? Somos egoístas e às vezes esses sentimentos ainda que estão muito arraigados dentro de nós faz com que a gente faça da nossa vida uma vida mais sofrida. E através desses sentimentos nós fazemos escolhas que essas escolhas muitas vezes não são boas para nós. E também no outro item, né, que são as aflições que aparentemente são alheias à nossa vontade e que parece atingir a gente, né, por fatalidade, como se fosse uma fatalidade. Então, é a perda de pessoas amadas, perda daqueles que sustentam a família, calamidades naturais. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul há pouco tempo, né, o ano passado, a enchente, né, que sofreram muitas pessoas, desencarnaram outras, quantos animais também desencarnaram, quantos animais foram salvos, quantas pessoas também auxiliando na busca, né, das pessoas, ajudando, trocando, tirando das casas, enfim, né. Mas são calamidades naturais, alheias à nossa vontade. Né. Nenhum de nós pediu enchente, não é verdade? Às vezes, até essas calamidades naturais, é o próprio homem que provoca, né? Mas aí também tem muitas pessoas que são carregadas junto que não provocaram, mas que precisam, de repente, passar uma situação dessas para ir se melhorando e aprendendo. Enfermidades de nascença, né? Às vezes a gente vê as crianças que já nascem surdas, cegas, né? Muitas com alguma debilidade motora. Então, são causas que são alheias à nossa condição de querer mudar isso. Nós não conseguimos muitas vezes mudar isso. Não é verdade? E são, então, as aflições da nossa vida. Né? Também as crianças que desencarnam bem pequenininhas, né? Que é um sofrimento imenso para os pais. Aliás, em qualquer idade, um filho desencarnar é um sofrimento, né? Para as mães, para os pais, né? Isso aí. Mas são coisas que às vezes a gente não consegue evitar. Que são percalços que acontecem na nossa vida e que a gente tem que estar preparado para enfrentar essas situações tão difíceis. Então, são aflições que nós temos que passar. Tem uma causa? Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. E se a causa não é nessa encarnação, com certeza foi na outra encarnação. Então, pelo princípio de que todo efeito tem uma causa, e admitindo-se que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Se a causa vem sempre antes do efeito, e ela não está na vida atual, só poderá estar em uma vida anterior. Então, quando nós somos punidos, entre aspas, né, é porque fazemos o mal, fizemos o mal. E se não fizemos nessa vida, então, como eu falei, né, consequentemente, fizemos na vida passada. E isso é uma conclusão da qual ninguém pode fugir, e que demonstra toda a lógica da justiça divina. Então, todo o nosso sofrimento tem uma causa. E às vezes a gente está passando por determinadas situações bem difíceis,
E nós achamos que Deus é injusto, que nós não merecemos sofrer, não fiz nada nessa vida para estar sofrendo. Então nós temos que estudar, né, e ver, mas de onde está vindo esse sofrimento, por quê? Né? E a doutrina espírita, ela responde para nós. Responde todas essas perguntas que muitas vezes a gente faz para a gente. Né? Por que eu estou passando tudo isso? E tem mais uma coisa, Deus não dá o fardo maior que a gente possa suportar. Às vezes a gente está passando por uma determinada situação muito difícil e a gente acha que não vai conseguir. Mas a gente consegue sim. A gente consegue. Né? E muitas vezes tem pessoas que acham que não vão conseguir, né? Tiram a própria vida. Mas esquecem que nós temos sempre espíritos amigos que estão ali querendo nos auxiliar. E nos ajudam sim. E muitas vezes nós é que não deixamos, através da nossa falta de sintonia com eles e da nossa brabeza de estar passando por essas situações. Não aceita aquela situação. E muitas vezes aquele amigo espiritual está ali tentando nos direcionar para um outro caminho onde vai ser melhor e nós não queremos, nós não deixamos, não vamos por teimosia, pelo orgulho, porque achamos que nós não merecemos sofrer assim. Mas Deus é justo. Nós temos que sempre pensar, Deus é justo. Se eu estou passando por isso, é porque há uma necessidade. O que eu vou fazer com toda essa dificuldade? O que eu posso fazer com toda essa dificuldade que eu estou passando? E a gente sabe, né, que quando nós praticamos o mal, muitas vezes não dá tempo da gente dar conta desse mal numa única encarnação. Então, Deus permite que a gente venha numa próxima encarnação para então conseguir sanar esse mal. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele quer o nosso bem, mas Ele precisa, como todo pai, que às vezes o filho vai lá e desobedece, né? A gente fala para o filho, nada, fala, daqui a pouco a gente toma uma atitude mais drástica. Põe de castigo, não deixa ir em tal lugar que quer. Né? Então, às vezes a gente precisa fazer isso. E Deus é assim, Deus também precisa fazer algo assim para a gente aprender, para a gente acordar. Lá na minha casa, eu era a megera. Meu filho, a megera, o meu marido, tudo estava bem, né? Ele já desencarnou faz 6 anos. Tudo com ele estava bem. Mas eu dizia, não é assim, não é assado. Daí, pai, tu deixou a megera. Eles falavam assim, megera, mas eu sabia que era uma coisa da hora ali, né? Hoje a gente conversa e eles dão risada, né? Daí eles, não mãe, a gente te chamava de megera, mas era só da boca para fora, porque hoje a gente sabe que o que tu fez estava certo. Da minha filha já chegou, agora minha filha tem filho, já tem um de 21 anos, um vai fazer 13, e ela disse para mim, mãe, quando tu dizia para mim que eu não podia ir em tal lugar, eu ficava tão brava contigo, tu era uma megera mesmo. Mas hoje eu vejo, mãe, que se tu não tivesse deixado de falar tudo aquilo e eu não ir naqueles lugares, que hoje eu sei que aqueles lugares não eram legais, que muitas vezes eu queria ir até com pessoas que não eram muito legais e que eu cortava, ela disse, mãe, talvez eu fosse fazer muito mais coisa errada. Então Deus é assim conosco. Ele vem, ele olha, ele tenta, e nós teimando, daí chega um momento que eles, não, vamos dar uma outra coisa ali para ela se envolver, né? Para que ela comece a pensar melhor e que a gente consiga ajudar mais ainda esse meu filho. Então, ele tem, né, essas opções. Né? Então, a todo aquele que sofre,
né, a maioria está resgatando os erros que cometeu no passado. Mas também nós não devemos pensar que todo o sofrimento suportado nesta vida seja devido a erros cometidos no passado. Então, na maioria das vezes, são provas, né, que nós mesmos pedimos antes de reencarnar, com a finalidade, né, da nossa depuração e apressar o nosso progresso. Então, assim, né, a expiação é uma situação imposta ao espírito. Então, quando eu venho, eu tenho que expiar, eu tenho que passar por determinada situação para me aprender, tá? Que é para visando o meu aperfeiçoamento, né? Então, através das nossas reencarnações, eu vou, então, vai me dando uma expiação, né, um sofrimento, para que eu me melhore cada vez mais, né? Então, daí eu vou resgatando meus erros, né, e que eu cometi nas existências anteriores, e até muitas vezes nessa mesmo, eu cometo erros e nessa mesmo muitas vezes já vem uma resposta ali das leis, né? Então, essas reencarnações com sofrimento sempre servem de prova e muitas vezes provocam desespero e revolta, como eu disse, né? Pois o espírito sofre queixando-se. Já a prova nem sempre é uma expiação. Na maioria das vezes é uma missão marcada pelo sofrimento que o espírito solicita antes de reencarnar, visando acelerar seu aperfeiçoamento. Neste caso, o espírito sofre sem queixas, o que já é um sinal de progresso. Que a gente vê até na própria família, a gente vê que eu tenho na minha família uma prima minha que desde que nasceu ela tem asma, mas aquela que vai para o hospital, volta, daqui a pouco tem que voltar de novo. E ela, eu já me entreguei a Deus, eu sei que essa encarnação eu vou viver sempre com isso e então, eu tomo meus remédios, faço tudo que eu tenho que fazer, né? Quantos lugares ela foi com a família, chegando lá, passava mal, tinha que voltar. Sabe? Ele se reuniu, faziam, né? Se programavam para ir em tal lugar, chegava lá, ela passava mal, às vezes não tinha nem hospital, conforme o lugar que ela ia, um hospital adequado, eles voltavam todo, quando a gente pensava que eles estavam chegando, eles já estavam voltando, por causa dessa minha prima, e já ia direto para o hospital, ficava lá internada, porque não conseguia respirar, né? Então, mas ela aceitou aquela situação na vida dela, e daí ela foi vivendo melhor. No momento que ela aceitou, mas que ela faz tudo para se melhorar, né? Mas ela aceitou, então ela começou a viver melhor. Porque daí ela não perdia tanto tempo revoltada. Ela usava aquilo ali como um aprendizado e se conseguir seguir mais a vida dela, do que ficar só se queixando e chorando, né? Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade do espírito, pois o que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito que já possua um certo grau de elevação e quer avançar ainda mais, pode solicitar uma missão, uma tarefa a cumprir. E quanto mais difícil tiver sido o trabalho para realizá-la, maior será a sua recompensa. Assim, são essas pessoas com tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres, que parecem nada haver trazido de mal de suas existências anteriores e que sofrem com resignação cristã as maiores dores. Elas só pedem a Deus coragem para suportar as provas sem reclamar. Vou dar o exemplo, né, do Chico, né? O Chico teve uma reencarnação de caridade e amor e de sofrimento do corpinho dele. Ele sempre foi doente, ceguinho, né?
tinha várias outras doenças, e ele foi firme até os 92, eu acho, né? Se não me engano. Mas ele tinha merecimento, né? E ele fazia as coisas certinhas. Então ele veio com uma missão e cumpriu a missão. Cumpriu que quando ele desencarnou, né? O próprio Cristo veio receber ele. O próprio Cristo. Maravilha, né? Eu achei o máximo ele ser recebido por Jesus. Então, o nosso querido Chico, ele é um exemplo para nós. De perseverança, de amor ao próximo. Que possamos nós, pelo menos, seguir alguns passos do nosso Chico, já que Jesus, a gente às vezes acha que é tão longe, né? Mas podemos seguir os passos de Jesus também. Então, aquelas expiações e aflições que provocam queixas e fazem o homem se revoltar contra Deus, essas são as mais difíceis. Porque tu não quer aceitar a situação que tu mesmo pediu na encarnação anterior, né? Então, o sofrimento sem lamentações é uma forma que o espírito encontra para saldar os erros cometidos no passado. É um sinal de que esse sofrimento não lhe foi imposto, e sim solicitado por ele mesmo, o que sempre constitui uma evidência de firme decisão e um indício de progresso. Então, todos nós jamais devemos esquecer, tá, que nós vivemos no mundo inferior. Nós vivemos ainda num planeta de prova e expiações, né? E que nós estamos aqui ainda reencarnando por causa das nossas imperfeições. Se nós não tivéssemos mais imperfeições, nós não estaríamos mais reencarnados aqui. Então, a cada contrariedade da vida, deve lembrar que, se estivesse num mundo mais evoluído, isso não aconteceria. Então, cabe a todos nós trabalharmos para nós mesmos para um dia viver num planeta melhor. Daí depende de cada um. É o trabalho, o esforço interior de cada um. Então aqui diz, só depende dele trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, visando almejar um mundo melhor para viver. O espírito só pode alcançar a felicidade completa quando se tornar puro, pois qualquer impureza impede a sua entrada nos mundos felizes. Eu estou reencarnando aqui no planeta Terra porque ele é de provas e expiações, porque eu sou ainda um espírito imperfeito. No momento que eu conquistar todas essas virtudes de amar o próximo, de fazer ao outro que eu gostaria que me fizesse, de tolerância, né, de paciência, eu vou, então, viver num mundo melhor. Vou começar a encarnar num mundo melhor. Daí depende de cada um, né? Nós sabemos que tudo que nós passamos aqui tem relação, né, a causa e efeito, né? E a causa e efeito, ela não é linear, ela não anda numa linha só, tá? Ela tem muita complexidade junto. Então, o que significa dizer que depende das nossas escolhas, como eu falei lá no princípio. Só depende das nossas escolhas. Então, o que nós escolhemos lá na encarnação passada? Nós estamos sofrendo hoje. O que nós estamos escolhendo hoje? Nós vamos sofrer mais lá na frente. Então, tudo depende das nossas escolhas. Podemos dizer que os acontecimentos de nossa existência estão flexivelmente determinados desde o passado, mas sua expressão somente será definida depois dos novos comportamentos e escolhas que fizermos no presente de nossa vida. Decisões aparentemente sem importância podem determinar futuros diferentes em curto prazo. Da mesma forma que não temos
como prever as consequências precisas do amanhã a partir de nossas ações presentes, também não temos como dizer das causas exatas do passado em relação ao que estejamos passando no presente. Muitas pessoas têm a tendência de simplificar, né, explicações justificando cada acontecimento da vida por conta da reencarnação. Então, é o que nós fazemos hoje, as nossas escolhas de hoje. Né? Por exemplo, se um casal resolve fazer um aborto, o que vai definir depois de ser feito o aborto? Se ele escolhe não fazer o aborto, o que vai ser definido depois se esse casal escolhe não fazer o aborto? O que vai definir se eu resolver matar uma pessoa? O que vai definir se eu resolver não matar uma pessoa? Se eu resolver assaltar para roubar um celular, um tênis, se eu resolver não assaltar, não roubar um celular e um tênis, se eu resolver xingar o vizinho ali por nada, se eu resolver dar um bom dia para o vizinho, são as nossas escolhas. Isso que vai definir o nosso amanhã. É o que nós fizermos hoje. Então, se eu fizer, mesmo eu fazendo hoje boas escolhas, e acontecer algumas coisas na nossa vida, é porque eu fiz lá atrás más escolhas na outra encarnação. Então, que nós possamos pensar daqui para frente, né? O que eu vou fazer? Porque assim, ó, nós planejamos tantas coisas e não dá certo, muitas vezes. Não dá certo. Por exemplo, vamos planejar toda a família ir para a praia passar o ano novo. Aí vai todo mundo, vai a mãe, o pai, o filho, o neto, todo mundo vai para a praia. Chega no dia de ir para a praia, um liga, não vou poder ir porque não sei o que, não vou poder porque não... Pronto, já não está mais planejado nada. Essas são as escolhas. Ou aconteceu alguma coisa grave que a outra pessoa não pode ir. Então, a gente não consegue programar uma coisa e sair exatamente como a gente quer. A gente não consegue. Então, a gente faz as nossas programações, né, e de repente, não deu nada certo. O que será? E quantas vezes nós fomos para a praia e nós ia vindo na parte da manhã, foi num feriado aí, vamos na parte, não, vamos de tarde, porque vamos aproveitar mais a praia, tá quente lá em Porto Alegre, tá muito quente, não, mas vamos de manhã, não, mas acabamos vindo de tarde. Foi naquele dia que abriu aquele buraco na freeway, que eu acho que alguém já sabe. A praia onde nós vamos era em Cidreira, tá? É 2 horas de viagem, porque a gente vai até Tramandaí, vem pela freeway, né? Nós levamos 8 horas para chegar em Porto Alegre por causa do buraco. Se nós tivéssemos ido de manhã, a gente não ia ficar 8 horas na estrada. Então, aqueles que ficaram, tinha carro parado porque não tinha gasolina. Porque eles não sabiam que ia ter aquele buraco lá, né? Então, botaram pouca gasolina só para voltar, ficaram sem gasolina na estrada. Então, na freeway, era assim, todos os carros parados no acostamento, carro parado no acostamento, as pessoas lá esperando. Por quê? Porque resolveram vir tarde e daí deu aquele contratempo. Então são a nossa... Claro, eu não podia adivinhar, né? A gente não adivinha que ia cair um buraco lá, né? Que abriu um buraco na freeway. Até um carro caiu dentro, mas ninguém se machucou, graças a Deus. Mas são as coisas que acontecem na nossa vida. A gente planeja uma coisa, mas não sai muito bem como a gente quer. E é assim, daí é como nós vamos lidar com essa situação, que é interessante. Vamos ficar brava? Vamos xingar? Vamos isso, vamos aquilo? O que a gente vai fazer?
né? Então, a gente tem que lidar com a situação. Então, nós todos estamos aqui nesta vida para sofrer algumas coisas como aprendizado e para aprender com outras coisas também, com a nossa família, até com o encontro na praia com a família toda junto, rindo, brincando, até rir também dessa situação de 8 horas na estrada. Vamos mudar os nossos pensamentos, vamos agir diferente, vamos escolher não ficar se atormentando, vamos escolher levar mais na brincadeira séria. Porque daí a gente vai conseguir viver melhor. Porque no momento que a gente sintoniza com coisas que não são legais, nós vivemos cercados por espíritos desencarnados, que muitos pensam igual a gente. E eles estão se aproveitando de muitas situações também. São as sintonias. Que nós possamos, então, sempre lembrar que as encarnações são aprendizados, são momentos para que a gente encontre o nosso eu e também aprenda a ser um espírito melhor. E nunca esqueçamos que Deus, Jesus, os nossos anjos guardiães, eles estão sempre prontos a nos auxiliar. Vamos ficar pertinho deles e não afastado deles. Ficar pertinho é através das nossas boas ações, das nossas preces, talvez até vindo aqui na casa espírita, fazendo bem. Afastar deles é ser uma pessoa brava, reclamona, não acreditando em nada. Então, eu prefiro, esses momentos com Jesus. Não sou perfeita, tenho muito que aprender ainda, mas todos nós estamos a caminho. E que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Obrigada.